Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos fazer o seguinte: falar algumas coisas importantes sobre Israel e Palestina. Vamos começar pelo começo. Quando você acha que nasceu o Estado de Israel? Israel tinha o direito ao seu Estado. Israel tem direito a atacar a Palestina. Israel vive sendo, digamos, ameaçada pela Palestina. Aí a grande questão: quem tem razão? Israel é mais antigo do que a Palestina? São questões que você pode pensar, tá? Vamos fazer um vídeo aqui curto, depois a gente fala mais sobre isso, destacar alguns pontos, e a gente vai fazendo assim uma sequência de vídeos que podem lhe ajudar a entender um pouco do conflito Israel e Palestina, ok? Veja bem, primeira coisa, o Estado de Israel não existia até 1948, quando foi criado pela ONU, ok? O Estado de Israel não existia até 1948. Em 1948, com a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criado o Estado de Israel. Com isso, a parte palestina e árabe não gostou, porque se sentiu roubada, ok? A Palestina se sentiu roubada. E faz sentido isso? Faz sentido, sim. Mas a coisa é muito mais séria do que se imagina, ok? Para ser criado o Estado de Israel em 1948, houve várias discussões entre vários países. A Organização das Nações Unidas, que foi criada para garantir a paz mundial, digamos assim, né? Para buscar o mínimo, digamos assim, de cuidado, de atenção, para evitar que os países se digladiem e que se tenha guerras, e para evitar principalmente que os direitos humanos sejam negados, para evitar que os direitos humanos sejam desrespeitados. Para isso foi criado a Organização das Nações Unidas. Então, para ser criado o Estado de Israel, muita coisa aconteceu para chegar a esse ponto. O povo israelense é o povo judeu, chamado também de povo hebraico, aquele povo da história da Bíblia. O povo de Israel não vivia no território palestino, eles migraram para o território palestino. Entenda bem, eles migraram para o território palestino e se criou um movimento chamado movimento sionista, que isso vem de Sião, tá? Então, sionista vem de Sião. Se criou esse movimento para garantir o Estado, né? Se criar o Estado israelense e aí atender, proteger o povo judeu. Então, isso foi feito pela ONU, mas a parte palestina não gostou, evidentemente. Eu faço uma pergunta para você: olha, de repente você tem o seu território, digamos aí, sua família tem um território, e aí vem vários migrantes durante vários anos, chegam no seu território e reivindica, digamos, um direito àquele território da sua forma. E aí, de repente, uma instituição, uma organização internacional como a ONU, discutindo vários países, os principais países mais ricos do mundo, né? Com muita experiência também em guerra, tudo isso. Então, cria o Estado israelense. E aí resolveu o problema dos judeus, resolveu o problema dos judeus. Em grande parte, resolveu o problema dos judeus. Mas aonde ficou o problema maior? Para o povo palestino, que ficou praticamente, perdeu praticamente 70, 80% do seu território. Entendeu? Aí essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então a Palestina e os países árabes que apoiam a Palestina entendem
que a invasão dos migrantes, né, dos judeus, dos israelenses, e que se criou o Estado israelense para eles, isso não foi bom para a Palestina, porque trouxe grande prejuízo e roubou o seu território. Então, é ou não é uma questão complexa? É uma questão complexa. Desse povo que não gostou dessa história, existem os que não gostaram e se tornaram extremamente radicais, como o grupo Hamas e o grupo Hezbollah. Depois nós vamos fazer vídeo sobre o Hezbollah e Hamas, tá? Então, esses grupos radicais, eles defendem o fim do Estado de Israel e defendem a Palestina toda para eles. Então, são radicais, como eu falei, são radicais, ok? E aí se tornou um grupo terrorista, Mas é preciso entender também que o Hamas, ele governa a faixa de Gaza, que é exatamente essa faixa de Gaza, só para você entender, é tipo uma faixa territorial, porque a Palestina, ela se divide entre a parte da Cisjordânia, a parte do Egito, e tem essa faixa de Gaza. Inclusive, a Palestina tem hoje em torno de 5 milhões de habitantes, né? A população é em torno de 5 milhões. Mas na faixa de Gaza vive uma média de 2 milhões de pessoas. Uma média de 2 milhões de pessoas, certo? E é nessa faixa de Gaza que está acontecendo esta guerra. Porque essa guerra agora se acirrou, que já vem desde a criação do Estado de Israel, ok? E passou pela Guerra dos 6 anos, ok? Olha só, então, essa é a história, Então, o Hamas se tornou um movimento social em defesa da Palestina contra o Estado de Israel. Então, um grupo xiita, um grupo radical, defende o fim do Estado de Israel e usa os seus artifícios, os seus métodos para combater o Estado de Israel. Ok? Chama atenção aqui, eu não estou defendendo aqui grupo nenhum. Tá? Não estou defendendo o que o Hamas fez, eu faço questão de dizer isso em todo vídeo, o que o Hamas fez com a Israel, mas também não defendo o que Israel faz com a Palestina, certo? Então esse conflito, ele está longe de acabar e muito provavelmente não vai acabar nunca. A única forma de acabar com esse conflito é que, se chegar a um acordo durante longos anos, que isso vai durar muito ainda, né? Se chegar a um acordo para se criar o Estado da Palestina, ok? O Estado da Palestina. E aí, para criar o Estado da Palestina, a Palestina reivindica o quê? Na verdade, a Palestina reivindica a maior parte do seu território que ficou com Israel, ok? Então, é possível criar um Estado binacional, por exemplo, Israel e Palestina. Um Estado de Israel e Palestina, eu acredito que é praticamente impossível de se criar, dado, inclusive, o radicalismo entre ambos, ok? Mas o Estado da Palestina precisa ser criado. Para criar o Estado de Israel, era preciso ter criado o Estado da Palestina. Eu avalio que foi um erro criar o Estado de Israel da forma que foi criado, porque não favoreceu os palestinos e favoreceu mais o lado de Israel, os judeus, Israel, e aí a coisa ficou muito complicada, a vida ficou muito complicada para o povo da Palestina. Então, para que você não fique falando assim bobagem, porque o Hamas são um grupo terrorista, sim, é considerado um grupo terrorista pelas suas ações, não vou negar isso. Só que o Hamas tem, digamos assim, suas ramificações, seu poder na faixa de Gaza, governa faixa de Gaza. Então a coisa não é tão simples assim, não adianta dizer também que colocar tudo assim, são terroristas, não adianta somente isso, é uma leitura muito, digamos assim, muito simplória, para não dizer outras coisas, muito simplória dizer, o Hamas é um grupo terrorista e tal. Você se pergunta o seguinte, por que o Hamas atacou Israel? Uma pergunta. A outra pergunta,
Hamas defende exatamente o quê? O Hamas defende exatamente o quê? O Hamas tem apoio de quem? Da parte árabe. Quais as razões que o Hamas tem? O Hamas é um grupo terrorista, é considerado um grupo terrorista, mas há, digamos assim, há umas complicações nisso aí. Não é tão simples dizer somente que o Hamas é um grupo terrorista. Porque fazer essa leitura, digamos assim, rápida, né? Essa leitura simplória, você ignora totalmente toda a história da Palestina, toda a história do conflito Israel-Palestina e principalmente ignora os palestinos. Então essa é a questão, entendeu? Essa é a grande questão. Então Israel hoje ataca a Palestina para destruir totalmente Hamas, o Hamas, que é considerado um grupo terrorista, principalmente por parte de Israel e Estados Unidos, ok? Mas não é tão simples assim, e também o Israel não vai conseguir, acredito assim, destruir o Hamas dessa forma, apesar dessa forma, da forma que se pensa, apesar de que, por exemplo, se for falar, olha, o exército israelense é um exército potente, comparado ao grupo Hamas, sim, primeiro que o Hamas não é um exército, né? O Hamas não é um exército, não existe o Estado palestino, né? O Hamas é um grupo de terroristas, mas eu não gosto de falar assim, somente assim, porque senão você pode pensar o seguinte, olha, então vamos acabar com Palestina, pronto, porque acabou com Israel, vamos acabar com a Palestina toda, que acaba logo com o Hamas e pronto, e o Hamas está certo. A questão não é tão simples assim, ok? Quem é que mais sofre nessa guerra? Os civis, tanto do lado de Israel quanto da Palestina, mas claro, muito mais do lado da Palestina. Só para você ter ideia, 80% a 90% das pessoas que morrem nesse conflito atual é de mulheres e crianças. Olha só, para você ter uma ideia, ok? Então a coisa não é tão simples assim, beleza? Então, assim, para esse vídeo não ficar longo, a gente vai parar nesse ponto aqui. A gente vai fazer outro vídeo, até anotar aqui, sobre mais essa história de Palestina, Estado palestino, e sobre os grupos que existem, por exemplo, Hezbollah, Hamas, que são dois grupos que defendem a Palestina para os palestinos, sobre o ISIS. Vamos tentar entender um pouquinho essa história, tá beleza? É isso aí, eu conto com você. Eu sou o professor Nunes e este é o seu canal, professornunes.jns. Se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Comente, compartilhe e divulgue o nosso canal, professornunes.jns. E até o nosso próximo vídeo.